Que bom que deu certo, que bom que você está aqui. Obrigada pela sua participação. Bom dia a todos. Mais uma vez, vamos começar o nosso webinário sobre a abertura do mercado livre de energia em 2024. É um prazer estarmos juntos aqui com vocês para falar sobre esse momento tão significativo e histórico para o setor de energia brasileiro. A partir de janeiro de 2024, daqui a 4 meses, todas as empresas do Grupo A poderão migrar para o mercado livre de energia. Bom, e aí a Comerc preparou este webinário para poder explicar a todas as empresas interessadas em migrar para o mercado livre, como podem fazer, quais são as regras, quais são os benefícios do mercado livre. E para que você se prepare para esse momento, o time de especialistas da Comerc também preparou um guia. E a gente vai distribuir esse guia ao final deste webinário. Bom, para começar, vamos pedir aí para que os nossos convidados, nós temos aqui, como vocês já viram, da Abracel, Bernardo Sixu, VP de Estratégia e Comunicação, e aqui do nosso lado nós temos Manuel Campos, diretor comercial de varejo, e Vivian Santos, que é coordenadora de parcerias comerciais aqui na Comerc Energia. Bom, por favor, vou pedir para que vocês se apresentem e comentem um pouco sobre a relação, a ligação de vocês com o mercado de energia. Bom dia a todos. Mais uma vez, desculpa aqui pelo atraso, os problemas técnicos que acontecem às vezes nessas lives. Mas primeiro agradecer a Comerc pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou o Bernardo Sixu, eu sou vice-presidente de Estratégia e Comunicação da Abracel, que para quem não conhece é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Hoje nós temos 109 associados, dentre os quais a Comerc, todos atuantes no mercado livre de energia, que é um ambiente onde o consumidor é um protagonista, onde ele faz as suas próprias escolhas, onde ele define os seus rumos na contratação da energia. Nós somos uma associação que atua em energia elétrica, em gás, em carbono e etanol, mas nosso foco principal é a energia elétrica, onde nossos 109 associados são atuantes na comercialização. Então é isso, a nossa relação é essa, de defesa da livre concorrência, da competição, porque acreditamos que é através da competição que nós teremos redução de preços e melhores produtos e serviços para o consumidor. Então essa é a nossa relação, essa é uma breve apresentação, mais uma vez agradecendo a Comerc pelo convite, o prazer de estar aqui com todos. Obrigada, Bernardo. Bom, passar a palavra para a Vivian. Obrigada, Paty. Mais uma vez, obrigada pelo convite, aí é um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem bastante assunto aí para a gente discutir sobre a abertura do mercado, sobre a varejista de uma forma geral. E, bom, eu fiz carreira em banco, então eu vim do Itaú, né? Eu participei de toda a migração do Itaú para o Unibanco na época. E aí minha última experiência foi dentro do Personalité, então vivenciei muito sobre essa questão do varejo. Estou aqui na Comerc há 7 anos, então minha vivência com energia foi basicamente aqui dentro da Comerc mesmo. Vi a Comerc crescendo, assim como também vi várias movimentações do mercado de uma forma geral. Estamos aqui depois de 7 anos que eu entrei também para falar sobre uma abertura de mercado em um momento tão importante aqui para o setor. E é muito bom assim ver o quanto que a Comerc cresceu, o quanto o mercado amadureceu e a quantidade de consumidores que vão entrar agora com essa abertura e poder proporcionar e todos esses benefícios que o Mercado Livre tem para o setor, isso é muito bom. Então, um grande prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. Manuel. Oi. Bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Bernardo. Bom, eu tenho 25 anos de vida corporativa. Posso separar aqui em 2 momentos, antes e depois de telecom. Antes eu passei pela PricewaterhouseCoopers, passei pela indústria cervejeira na Ambev, quase 10 anos. E depois fui para o segmento de telecom, onde fiquei pela Claro 2 anos. Passei também pelo lançamento da GVT, fazendo startup em São Paulo. E fiquei meus últimos 10 anos na Oi, ajudando a desenvolver vários canais, vários produtos. E um mercado telecom, um mercado de alta competitividade, dinamicidade.
que é um pouco do que eu espero encontrar por aqui. Já venho contando, estou fazendo 90 dias de casa na Comerc, super feliz e empolgado com o desafio que nós temos pela frente aí. Então vai ser muito bacana discutir com vocês essa horinha aqui, falar sobre esse tema que está super aquecido aí, que é a abertura do Mercado Livre. Isso aí, Manuel. Bom, então vamos começar. Para fazer aqui as honras da casa, Bernardo. O que é o Mercado Livre de Energia e quais são as mudanças nas regras de entrada? Bom, o Mercado Livre de Energia é um ambiente comercial onde o consumidor ele escolhe o seu fornecedor. Ele tem liberdade para escolher de quem ele compra, o que ele compra, como ele compra. Hoje, o Mercado Livre de Energia ele responde por 39% do consumo do Brasil, ou seja, 39% do consumo do país hoje está no Mercado Livre. E os outros? O restante ele está no mercado cativo, onde estamos nós em nossas residências. O mercado regulado é aquele mercado onde as distribuidoras são obrigadas a comprar energia em nosso nome e elas revendem para nós. Então, na nossa casa, a gente acaba pagando uma conta única para a distribuidora e lá está englobado tanto o preço dessa energia que ela compra centralizadamente em leilões para nós, como outras questões que estão envolvidas no setor elétrico e na nossa conta, que são os encargos, os impostos, o custo de distribuição. Mas o importante é que no Mercado Livre o consumidor ele está livre para optar de quem ele compra. Hoje o Mercado Livre ele é restrito a 34 mil unidades consumidoras. Essas 34 mil unidades consumidoras, elas representam 0,04% das unidades consumidoras do Brasil, porque hoje temos no Brasil 89 milhões de unidades consumidoras. Então, em termos de consumo, temos um consumo já bastante elevado, 39%, mas em termos de unidades consumidoras é pequeno, é muito ainda desigual e ainda temos muitos consumidores que não têm liberdade. Então, estamos agora num processo de abertura, o Mercado Livre ele vem crescendo ano após ano, o seu percentual no consumo e também, mais recentemente, em números de unidades consumidoras. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um acréscimo de 5 mil unidades consumidoras no Mercado Livre. A expectativa é de que a gente siga com esse número crescendo e a partir de janeiro a expectativa é de que tenhamos novos recordes, um aumento ainda maior. Por quê? Porque desde o ano passado o Ministério ele aprovou uma portaria, a portaria 50, onde ele permitiu que todos os consumidores em alta tensão, aqueles que são chamados do grupo A, eles possam ir por Mercado Livre. E aí, só para facilitar um pouco, a gente não ficar muito no energuês, né? Mas, assim, hoje o Mercado Livre está restrito para empresas, né, indústrias, comércios, com contas, assim, acima de R$50 mil por mês. A partir do ano que vem, com essa abertura de todos os da alta tensão, a gente está falando de aproximadamente uma conta de 10 mil, já ouvi falar de contas até de 5 mil, mas é isso, esse montante de consumidores que tem uma conta acima de 10 mil reais que poderão ir para o Mercado Livre, desde que conectados na alta tensão. E esse universo ele compreende hoje 200 mil unidades consumidoras, ou seja, daqueles 89 milhões que eu comentei para vocês, 200 mil estão na alta tensão e poderão, a partir do ano que vem, serem livres para contratar, dos quais 34 já estão, então a gente espera que tenha um aumento ainda muito grande. E a gente segue aqui na batalha para que o Mercado Livre se amplie, mas a gente pode conversar um pouquinho disso mais adiante. Legal, Bernardo, obrigada pela explicação. Essa última parte foi muito importante, porque é importante a gente tangibilizar para as pessoas que estão nos ouvindo de quanto que isso significa em reais. Porque a gente, às vezes, pode falar muito técnico e as pessoas não entenderem. Então, a gente está falando de cada vez mais empresas que têm uma conta, né? Aí você falou de 10 mil ou até mesmo 5 mil reais por mês. Aí agora o Manuel, vou pedir para ele poder nos contar, já que a gente está falando desse universo de empresas que poderão migrar, quem pode migrar? Quais empresas podem migrar? Qualquer setor, qualquer tamanho? Como é que é, Manuel? Eu acho que assim, Patrícia, de uma forma bem direta, acho que o Bernardo foi bem didático aí, explicando um pouco do cenário do Mercado Livre.
mas é todo cliente de alta tensão que queira pagar uma energia mais barata e podendo adquirir fontes renováveis, ou seja, ajudando a sustentabilidade do planeta. Eu acho que esse é o grande recado que a gente tem que dar a quem pode estar disponível a estar migrando, né? Mas acho que vale um pouco trazer um pouco no paralelo com a própria indústria telecom, que eu fiquei quase que 15 anos aqui, né? Diferentemente do Perfeito. setor telecom, é, o setor elétrico ele é mais cadenciado, mais planejado na abertura do mercado. Eu acho que o setor de telecom ele foi um pouco pressionado pela questão dos avanços tecnológicos, até pela própria questão da telefonia móvel, e a gente consegue ser muito mais planejado nessa abertura, né? Ou seja, há 28 anos já existe abertura de mercado. Desde 95, as grandes empresas, como o Bernardo falou aqui, já fizeram essa migração, e assim, se não fosse algo bom, com certeza já teriam saído de lá, né? Ou seja, de fato, é um negócio que eles conseguem ter uma economia muito forte, talvez seja o principal utility que ele tem, que é a questão da energia, né? E isso também é muito refletido agora no mercado de média e alta tensão, se estamos falando de consumidores de 500 kW aqui, que uma padaria, a energia também é um utility super relevante, né? Então, da mesma forma que as grandes empresas, algumas empresas menores também têm isso como um marco super importante aqui. E eu acho que esse momento mais planejado da abertura de mercado, ele é super importante para a gente também. Até para a gente, as comercializadoras, se organizarem também em termos de processo, em termos de metodologia, para que a gente possa conquistar e fidelizar esse cliente cada vez maior, né? Então, existe uma expectativa também de abertura um pouco mais acelerada, ou seja, tem um projeto de lei que está tramitando nas câmaras de deputados hoje para, em 42 meses, fazer a cobertura completa desse mercado. Então, por isso que eu acho que é super importante a gente fazer essa abertura de uma forma estruturada, para que a gente possa organizar, porque não é somente uma proposta de valor, né? A gente vai ter que se preocupar aqui com o CRM, toda a parte de atendimento desses clientes, ou seja, realmente é uma abertura de mercado super relevante, que você sai de um universo de 30 mil empresas, 34 mil empresas, como o Renato falou, para um universo de 89 milhões, né? Então, as empresas, todo o setor vai ter que se preparar de uma forma muito próspera, muito acelerada, para que realmente seja um negócio super bacana para todo mundo, né? Legal, Manuel, obrigada. Bom, vamos lá, Vivian, ficou para você a melhor parte, que é contar para os nossos ouvintes as vantagens de ser um consumidor livre. Eu acho que o Manuel já deu spoiler aí para todas as empresas que queiram energia barata com sustentabilidade. Então, acho que vou falar aqui sobre os principais benefícios. Eu acho que o primeiro e principal é sempre o que a gente tem falado sobre economia, né? Então, a gente tem visto as empresas buscarem realmente uma forma de ficarem cada vez mais competitivos, né, com seus concorrentes no mercado de uma forma geral. Então, no mercado livre, existe essa questão da economia muito porque existe mais flexibilidade na negociação dessa energia. Então, acho que esse é o primeiro ponto e é o que todo mundo tem buscado, né? Imagino que a grande parte que está aqui tem pensado muito sobre essa questão de economia. A gente tem falado muito sobre a previsibilidade orçamentária também, que é um ponto bem importante. Então, a gente sabe que tem muitas empresas agora, inclusive nesse momento, estão em época de orçamento, então é sempre um elemento surpresa aí, né? A questão do orçamento, quanto se gasta com energia. Então, a previsibilidade orçamentária é um super benefício aí para quem está no mercado livre, né? Porque ele já tem os preços previamente definidos aí no horizonte dele de contratação, né? E também ele não fica exposto à variação das bandeiras, que eu acho que é um ponto bem importante. A gente fala muito sobre sustentabilidade, que é um tema que está muito em pauta aí em muitas empresas. Então, no Mercado Livre, você tem a condição de contratar energia de fontes renováveis, né? Então, isso ajuda muito a questão da pegada de carbono, quanto que você ajuda o planeta. Então, isso é uma pauta assim, bem recorrente aí em todas as empresas que têm buscado essa questão da sustentabilidade. Eu acho que o poder de escolha também é uma questão bem bacana. Quando você está no mercado regulado, você acaba que não tendo muito poder de decisão. Já no Mercado Livre, você pode escolher o fornecedor, o prazo, o montante, então ele é totalmente negociável. E eu queria fazer um adendo aqui sobre a questão, já que a gente está falando sobre a abertura de mercado, eu gostaria de complementar sobre a questão de um benefício exclusivo da varejista, que eu acho que é bem bacana, é a questão da simplicidade. Então, a ideia da abertura do mercado, vindo através desse consumidor varejista, é de realmente trazer essa simplicidade de um produto aí para que a gente consiga abraçar aí essa quantidade de consumidores que vão entrar. Então, são muitos benefícios, adoro falar sobre o Mercado Livre, eu acho que
Se tem alguém aqui nessa sala que ainda não cogitou, eu acho que o momento é agora, porque realmente os benefícios são bem atrativos. Muito bom, Vivian. E falando de benefícios, você começou pela economia, então gostaria de pedir para o Manuel para ele nos contar um pouquinho por que os preços são mais competitivos no mercado livre de energia, complementando o que você nos trouxe sobre todos os outros benefícios aí que estão interligados. Eu acho que assim, como o próprio nome diz, né, você está livre, livre de escolha, tem liberdade de escolhas, a competição livre. E assim, você trazendo essa questão da previsibilidade que a Viva colocou, isso é muito importante para o cliente e muito importante para as empresas que estão ofertando também, né? Você consegue, de acordo com a sua estratégia, ter uma previsibilidade de suas ofertas e poder ser mais agressivo ou não. A gente não pode esquecer que nós estamos, talvez, aqui, talvez no período mais de baixa do preço de energia. E isso com baixa volatilidade, né? E isso estimula muito a questão da migração. Então, você está encontrando clientes ali que tem uma barreira tarifária muito alta e, com certeza, a partir do momento que ele enxerga uma proposta bem competitiva, faz todo sentido ele estar migrando ali. Mas eu queria aqui reforçar que a questão do desconto, a questão do preço, ele é apenas um valor, um item nessa proposta de valor, né? Na verdade, assim, a questão da responsabilidade e a reputação de uma empresa em ter um contrato de 4 anos, eu acho que é algo super relevante, principalmente, como eu comentei aqui, de uma utility de energia que é tão importante em algumas empresas, né? Então, essa questão reputacional é super importante para saber quem você está comprando, quem você está se abraçando para os próximos 4 anos, né? Então, eu acho que esse universo ele deve aumentar de competição para frente. Eu acho que esse é o objetivo do Mercado Livre, mas isso eu espero que ele seja mais racional até do que foi o mercado de telecom, que passou por uma degradação muito grande do preço do MEG e hoje até afeta a rentabilidade do próprio setor. Então, acho que é um negócio que a gente precisa se preocupar, ou seja, a gente está num momento importante de preço mais baixo do setor elétrico, e a gente pode construir proposta de valor aqui bem bacana, para que trazendo esse cara a fazer a migração e também garantindo que ele tenha um excelente atendimento, um CRM bem construído, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente aqui. Muito bom. E, Bernardo, bom, quais são as perspectivas para abertura de mercado para os outros grupos de consumidores? O Manuel tem trazido aí esse paralelo com o telecom e a preocupação é lá na frente. Você vai contar um pouquinho aí para a gente, justamente quando nós, talvez até CPFs, eu acho que é isso que o Manuel quer também dizer, né? Que lá na frente, quando a abertura do mercado, quando o mercado estiver disponível para todos, a gente precisa também, como consumidores, estarmos resguardados. Então, Bernardo, quais são essas perspectivas para essa abertura para os outros grupos? Essa é uma ótima pergunta, Patrícia. Desde 95, o Manuel citou, nós temos uma lei que ela já permite com que o poder concedente, quem é o poder concedente? É o Ministério de Minas e Energia, ele possa, através de uma portaria, abrir o mercado para todos os consumidores. Essa é a Lei 9074, ela é de 95 e ela estabelecia que após 8 anos da sua publicação, ou seja, a partir de 2003, o mercado já poderia estar aberto para todos. Ou seja, 2003, hoje 2023, há 20 anos nós estamos esperando por esse momento onde todos os consumidores serão livres para fazer as suas escolhas, que era, em 95, o momento onde vários países do mundo discutiam a sua abertura do mercado. E o Brasil estava na vanguarda, ele liderava esse processo. A verdade é que no meio do caminho a gente teve algumas questões, como, por exemplo, o apagão de 2001, né? O racionamento, na verdade, de 2001. E no meio desse caminho, essa pauta acabou arrefecendo. E hoje, o que a gente vê é que nós ficamos atrasados. 35 países do mundo, Patrícia, 35 países, eles universalizaram o direito de escolha. Todos os consumidores são livres. É uma diretiva da União Europeia. E o Brasil ainda aguarda. Qual que é a perspectiva? Bom, no ano passado, como eu mencionei, tivemos a Portaria 50 do Ministério de Minas e Energia, e o Ministério de Minas e Energia também abriu uma consulta pública, onde ele fez uma proposta de uma portaria para abrir o mercado para todos os consumidores. Isso seria faseado em 2 etapas, sendo uma primeira em 2026 e uma segunda em 2028, de tal forma que até 2028 todos os consumidores teriam a liberdade para escolher o seu fornecedor.
Essa consulta pública ela não foi encerrada, então ela ainda aguarda um fechamento, sendo uma possibilidade a edição de uma portaria para dar essa liberdade para todos. Em paralelo, nós temos um projeto de lei sendo discutido no Congresso Nacional, o projeto de lei 414, ele já foi aprovado no Senado, ele agora aguarda aprovação na Câmara dos Deputados, aonde lá se discute, por exemplo, um cronograma de abertura para todos em 42 meses. Também há um outro projeto de lei, o 1917, ele de 2015, que também discute a abertura do mercado. Ou seja, existem possibilidades. A abertura do mercado para todos, ela vai envolver algumas medidas, e possivelmente algumas medidas que vão precisar de lei. Mas é possível você concatenar um movimento infralegal, como uma portaria, com alguns dispositivos de lei. Também é possível que surja um novo projeto de lei. Isso está em discussão e o governo tem sinalizado com a possibilidade de um novo projeto de lei. O importante é que, assim, esse tema ele está sendo debatido. Há hoje uma convergência em torno da necessidade de abertura do mercado para dar liberdade para todos, porque justamente o Mercado Livre hoje ele é mais barato, ele é mais competitivo, ele dá melhores opções, ele tem uma redução de preços, ele é um vetor para você trazer competitividade para os consumidores e para o país. Então, é isso, está sendo discutida essa abertura. Nossa expectativa aqui na Abracel, e a gente tem estudos que comprovam isso, é que essa abertura ocorra de forma completa até 2026. A gente estudou muito, a gente vem estudando há muitos anos, como eu contei aí, todo esse histórico, né? A gente vem avaliando e fazendo todos os cenários, e a gente acredita que com bastante segurança e equilíbrio é possível dar liberdade para todos a partir de 2026. Então, a gente segue nessas discussões, é muito importante que todos aqueles também se mobilizem, que busquem influenciar, busquem incentivar para que a gente juntos, né, consiga esse direito de escolha para todos os consumidores. Perfeito, obrigada, Bernardo. Bom, e Vivian, quando vocês estão comentando sobre todos esses benefícios, falando sobre por que as empresas devem migrar para o Mercado Livre, conta um pouquinho para a gente, hoje, quais são as formas que as empresas têm de contratar, principalmente nesse varejista, essa modalidade varejista que você tanto ressaltou. Legal, Patrícia. Bom, eu vou trazer aqui dois produtos que a gente tem trabalhado aqui, né, na Comerc, já pensando nessa questão da abertura do mercado. Então, a gente tem tanto o desconto garantido quanto o preço garantido, acho que os nomes já são bem intuitivos, mas o desconto garantido, ele garante, né, fixa um percentual de desconto de economia para os próximos 4 anos, comparado com o custo que ele teria no mercado cativo, tá? Então, basicamente é isso. Então, ele tem uma conta de 10 mil, a gente garante um percentual de economia nesta conta dele, que pode chegar até 30%, tá? Já no preço garantido, ele é um pouco diferente, né? A gente fixa o custo, o preço da energia mesmo, que é o reais por megawatt-hora, né? Então, ele tem maior previsibilidade do valor, do preço da energia futuro, né? Mas ele tem a variação das tarifas das distribuidoras e dos acionamentos das bandeiras, né? Então, são produtos com características diferentes, né? Mas ambos têm a questão da simplicidade, de ser um produto prático, e eu gosto sempre de falar que não existe produto certo ou errado, existe perfis de clientes, então precisa entender qual é o tipo de perfil, o que você está buscando, né? Então, acho que e esse é um trabalho que a gente tem feito bastante aqui na Comerc para a gente entender qual que é a necessidade e o que cada consumidor, pensando nessa abertura do mercado, está buscando, né? E eu entendo que cada empresa está num momento diferente. Então, a gente tem esses dois produtos que, no nosso entendimento, consegue abranger aí a necessidade de todos os consumidores agora para essa abertura de mercado aí prevista para 24. Bacana, Vivian, obrigada. Bom, pessoal, nós vamos agora abrir aqui um pouquinho para perguntas. Eu acho que nós tivemos aqui 2 perguntinhas no nosso chat, por enquanto. Uma
diz respeito até a abertura de mercado, teremos apenas a aquisição de energia renovável? Então, todos os consumidores serão denominados especiais? Essa é uma pergunta que eu acho que, assim, para agora, nós temos os consumidores ainda que tem essa diferença entre os consumidores especiais, certo? Então, assim, como que vai ficar isso aí? Eu posso ajudar nessa. Boa, vamos lá, Bernardo. Então, a partir do ano que vem, todos os consumidores do Grupo A serão livres. Eles poderão escolher qualquer tipo de energia que eles desejarem. Eles poderão comprar energia incentivada, renovável, convencional, que a gente chama no setor. Eles estarão livres. Eles serão todos consumidores livres. E, claro, aqueles que desejarem poderão adquirir energia renovável, sim. Isso estará como opção. Boa. E mais uma perguntinha que tivemos aqui. A pergunta do Paulo. Ele comenta que nós teremos mais 166 mil novas unidades consumidoras a partir de 2024, como falamos. E ele quer saber como as comercializadoras estão olhando para essa questão da qualidade de fornecimento da energia, confiabilidade. Ele coloca aqui, para atender a todo esse grupo e aos demais que virão do universo dos 89 milhões. Eu acho que aqui cabe ressaltar que existe uma diferença entre a comercializadora e a distribuidora, certo? Perfeito, Patrícia. Se eu puder também ajudar nisso, Claro. é como você bem mencionou. Assim, o consumidor ele vai ser atendido fisicamente da mesma forma. Ele indo para o Mercado Livre, ele continua fisicamente conectado à distribuidora, que ainda tem a responsabilidade de fazer aquela energia elétrica chegar à sua fábrica, ou à sua residência, ou ao seu estabelecimento comercial. O que muda é a questão comercial. Ok? Você vai poder contratar esta energia de quem você desejar. Então, os fluxos físicos da energia eles vão continuar existindo e eles vão ser transportados pelo operador do sistema, pela distribuidora. Isso não muda na experiência do consumidor. O consumidor não enxerga isso. Como na telefonia, que é do Manuel, a gente não enxerga lá os backbones, as antenas e tudo. A gente só recebe o sinal em casa, mas a gente pode optar de quem que a gente vai comprar a telecom e a gente vai poder optar por quem que a gente vai comprar a energia elétrica. Isso a gente vai, então, ter a possibilidade de assinar um contrato, definir uma contratação com uma empresa que for de escolha do consumidor. O consumidor estará livre para optar entre vários daqueles que estão no mercado e, a partir desta contratação, ele vai pagar por aquela energia que ele contratou. Fisicamente, ele vai receber a energia da distribuidora e ele vai pagar para a distribuidora por isso. Então, não há alteração nisso, ok? Perfeito. Eu acho que é interessante ressaltar essa dúvida, ela é um pouco similar a uma outra que sempre ouvimos, até a gente já comentou aqui no nosso webinar, no nosso Comercast, no nosso podcast, que é o seguinte: a gente falou agora sobre as vantagens que são economia, sustentabilidade, então poder de escolha de uma energia mais limpa. E aí muitas pessoas têm aquela dúvida assim: mas se eu for consumir uma energia solar, e se não tiver sol? Não vai ter então energia? Não, não é bem assim. Então existem essas dúvidas. Justamente, a parte a gente tem que separar, como o Bernardo falou, o que é o mundo físico do que é o comercial. Bom, mais uma pergunta aqui que nós temos. Poderia explicar, por favor? Desculpa, eu pulei uma, perdão. Pergunta do Rodrigo. Poderia falar um pouco sobre os custos para o consumidor migrar para o Mercado Livre? Eu acho que eu vou passar aí um pouquinho para... Acho que posso ajudar nessa aqui. Vamos embora. Acho que é legal, até porque eu vi outra pergunta referente à migração aqui, eu acho que vale a pena te falar um pouco, né? Até porque... tem a outra, no varejista, comercializadora, arca com esses custos, acho que você pode emendar. Isso que é legal. Complemento aí, se precisar. A Abração vem ajudando muita gente, até para a gente tentar redesenhar um pouco esse sistema da migração, né? Eu, como vim de outra indústria, ainda acho o modelo ainda muito burocrático, obviamente, e lento,
Por isso que a gente precisa hoje, obviamente, com a abertura do mercado de janeiro de 24, a gente já está comercializando hoje, porque existe um período médio de 180 dias para fazer essa migração. Existe todo um trâmite que precisa ser feito isso, a denúncia junto à distribuidora, a denúncia do contrato, e a gente precisa fazer, na verdade, uma adequação do sistema medidor de faturamento. É esse custo que ele está falando aqui. Esse custo ainda ele é hoje muito despadronizado para os distribuidores, por isso que a proposta que a Viva falou aqui de desconto garantido e preço garantido, ela vai de acordo com cada distribuidor justamente por esse custo. E as comercializadoras, no caso da Comerc, tem um limite desse custo de adequação do sistema medidor de faturamento. A gente acredita que esse custo, o valor que a gente está se predispondo aqui é um valor que consegue cobrir grande parte disso, mas, obviamente, isso precisa ser feito no momento da denúncia do contrato e a gente analisar caso a caso para verificar esse custo de adequação. Tá? Posso só complementar? Por favor. Eu acho que a ideia desse produto, como o Manuel falou, da questão do desconto garantido, é realmente a gente ter um produto bem simples, tá? Então, quando a gente fala sobre a questão de custos, ele é um produto onde ele já tem 100% de flexibilidade, ele não exige garantia financeira em alguns casos, tem a questão do SMF, né, que a gente limita, a gente arca com esse custo limitado ao teto da distribuidora. Então, tem alguns benefícios, alguns encargos que também já estão inclusos dentro da proposta. Então, assim, é muito importante para você que está assistindo aqui, talvez está nesse processo de cotação, pensando sobre a questão da migração, é muito importante você comparar os produtos, as propostas, o que você está buscando, porque a gente sabe que cada comercializadora trabalha e atua de uma forma, né? Então, é bacana você entender, mas a ideia do produto varejista, de uma forma geral, é que seja um produto muito mais simplificado do que o que a gente tem hoje no mercado do atacado, por exemplo, né? Então, só quis trazer esse ponto aí para reforçar, mas é isso. Legal. Pessoal, a gente vai responder mais uma perguntinha aqui. Quem tiver depois mais perguntas, pode deixar aqui no chat, que nós vamos, ao final desse webinário, possivelmente até amanhã, a gente vai pegar todas as perguntas, vamos responder e vamos mandar para vocês por e-mail, tá bem? Tem uma pergunta aqui que eu acho também interessante de comentar, que é sobre o prazo para os trâmites legais da migração. Por que eu estou mencionando essa pergunta aqui? Porque a gente sabe que tem um prazo, lógico, a gente já comentou que daqui a 4 meses as empresas, todas as empresas em alta tensão poderão migrar. Então, acho que é interessante também a gente explicar como que essas empresas podem ir se preparando. O que elas podem fazer hoje para lá na frente, daqui a 4 meses ou daqui a 6 meses, elas já estarem no mercado livre de energia. Eu acho que o Manuel... Diga, Vivian, desculpa. Vai lá. Eu vou começar, depois você pode me complementar, tá, Bernardo? Desculpa. Eu acho que é importante a gente comentar, o Manuel trouxe uma informação interessante sobre a questão da adequação. Então, a partir do momento em que a gente tem a data definida para a migração, a gente tem um processo de 180 dias para a gente fazer todo o ajuste de sistema de medição e faturamento. Então, tem todo esse tempo que antecede a migração de fato, mas eu acho que é muito importante, antes da gente definir qualquer data de migração, é muito importante a gente ver a questão contratual. Então, como que está o contrato daquela empresa perante a sua distribuidora? Então, como é que estão o prazo de finalização, se tem algum tipo de multa, se tem algum tipo de custo. Então, todo esse estudo é feito antes, né? Porque todas essas informações são importantes até para uma tomada de decisão. Olha, eu tenho um contrato que encerra, eu posso avisar com tanto tempo de antecedência, eu não tenho nenhum tipo de multa para a gente fazer essa rescisão, ou não, eu tenho um contrato amarrado de 5 anos para eu sair, eu preciso pagar tanto. Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis, até para a gente também entender qual realmente é a viabilidade da migração para o Mercado Livre, né? Acho que esse ponto é muito importante antes até da gente definir exatamente a data da migração e aí a gente entrar nesse período de 180 dias aí, que é o tempo que a gente precisa para a gente fazer toda a adequação física do medidor.
E, Bernardo, pode me complementar se tiver alguma coisa. Não, você foi perfeita. Na verdade, eu nem ia complementar, não, mas já que você me chamou aqui e eu não me aguento, é isso. Assim, o prazo de 180 dias, 6 meses, ele é muito importante, é o prazo da denúncia. O consumidor precisa avisar com essa antecedência a sua intenção de migração, respeitando aquele contrato que ele tem assinado com a distribuidora. Então, ele olha esse prazo, ele respeita esse processo, e aí ele faz a migração. E nós estamos aqui na Abracel discutindo junto ao regulador simplificações nesse processo. Hoje mesmo, assim, a ANEEL está aqui abrindo uma consulta pública para simplificar, para aprimorar o processo do varejista. Por quê? Todos os consumidores abaixo de 500 kW, a partir do ano que vem, eles terão que migrar embaixo de um varejista. Essa figura ela já está regulamentada para a ANEEL, já existe amparo para que ela funcione e as migrações ocorrerão e teremos recordes aí a partir do ano que vem, mas há uma oportunidade muito grande nesse processo para simplificar, para que a gente simplifique a experiência do consumidor, facilite essa migração e possibilite que ele compre energia mais barata, renovável e com isso tenha maior competitividade. Então, só um complemento aí à ótima fala da Vivian. Manuel, gostaria de complementar? Não, acho que é isso. Eu acho que o que o Bernardo comentou, e acho que é super importante falar sobre isso. Existe uma preocupação do setor para estimular justamente qual é que a gente pode fazer de simplicidade nesse processo, né? Ou seja, 180 dias é um prazo muito longo, que a gente precisa, não é fechar uma venda aqui agora, só 180 dias está se encontrando de novo lá. Então, eu acho que a gente precisa pensar, o setor precisa se organizar para que realmente a gente possa encurtar isso e ser muito mais eficiente nesse processo, né? Acho que todo mundo ganha, né? Ganha o cliente que está escolhendo de onde ele comprar e de uma fonte renovável. Acho que isso que é super bacana reforçar aqui. Legal. Bom, pessoal, eu vou começar aqui a finalizar o nosso webinário, mas antes eu vou pedir para o Bernardo, para ele responder uma pergunta aqui que está específica. Na visão da Abracel, qual será o futuro das distribuidoras e qual é a expectativa com relação à renovação dos contratos de concessão de distribuição que estão próximos do fim? Excelente pergunta, esse é um tema do momento, o setor realmente está debruçado sobre essa discussão, nós temos um montante muito significativo de contratos de concessão de distribuição vencendo nos próximos anos, e o setor então discute as regras para a prorrogação desses contratos, e a distribuidora ela é um elo fundamental na cadeia, como se sabe, ela é a responsável por fazer a entrega ao consumidor final, e, claramente, esse processo de transformação que nós vivemos hoje, tanto pelas novas tecnologias, né, quanto por esse empoderamento do consumidor e esse protagonismo que ele tem, trazem uma nova dinâmica para o setor, onde a distribuidora ela tem que também repensar e pensar os seus caminhos. De novo, o foco dela, o core business da distribuição, é a movimentação do elétron, né, da energia elétrica, são os postes, são os fios, e ela vai ter que cada vez mais saber viver neste mundo onde o consumidor ele tem estes anseios, ele é mais participativo, onde ele quer, pela palma da sua mão, reduzir o seu consumo, onde ele quer economizar, onde ele quer contratar, onde ele quer escolher, e ele é um setor cada vez mais descentralizado e digital. Então, o setor está discutindo isso. O que a gente vem apresentando ao Ministério de Minas e Energia são algumas provocações que são catalisadores dentro desse processo, como, por exemplo, a oportunidade para você modernizar o parque de medição, né? Os medidores que os consumidores têm, eles ainda, em muitos casos, são muito antigos, e você poder modernizar alguns desses medidores é um processo de um catalisador. Isso poderia vir como uma contrapartida social para a prorrogação desses contratos, né? Também se discute, por exemplo, a questão da proteção dos dados do consumidor e como você vai assegurar um ambiente de concorrência sadio, né, no setor elétrico, visto que, óbvio, as distribuidoras elas
tem os dados do consumidor sobre a sua tutela e muitas vezes elas também têm empresas que atuam no setor. Então, como você resguarda todo esse processo e você assegura? E claro, toda a discussão que envolve o próprio papel da distribuição nisso tudo. Mas o que a gente percebe, e isso com muita tranquilidade, vendo a experiência internacional, é que assim, o setor ele tem uma perspectiva muito boa pela frente em todos os seus segmentos, e todos os seus segmentos terão uma oportunidade única, porque a abertura do mercado ela amplia oportunidades de negócios, ela permite dar mais flexibilidade e com isso trazer os agentes de uma forma mais integrada para o setor. Então, é mais ou menos por aí, mas assim, se tiver disposição, a gente está aqui abertos para poder discutir e detalhar um pouco mais quem fez a pergunta, tá bom? Perfeito, Bernardo. Pessoal, nós vamos encerrar agora o nosso webinário. Nós temos mais perguntas, mas nunca dá tempo de responder tudo, né? Então, vamos compilar essas perguntas e vamos disparar um e-mail com as respostas para quem participou aqui do webinário, tá bem? E queria já começar aqui, lógico, agradecer o Bernardo. Bernardo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por todo esse conhecimento que você compartilhou conosco. Vivian, Manuel, também muito obrigada. E deixo aí a palavra com vocês. Bom, deixa eu começar aqui. Primeiro, obrigado, Patrícia. Obrigado, Bernardo. Tem sido um grande parceiro. A Vivian também. Acho que aqui, excelente de passar essa discussão. Foram quase 150 pessoas aqui. Sempre que tiver oportunidade de falar sobre o Mercado Livre, desmistificar, definir as regras certinho, acho que é super importante para o setor. E, sem dúvida, acho que talvez seja aqui o grande boom desse momento, né? A gente está se organizando para isso, montando canais de venda, deixando processos mais fluidos, ofertas mais simples para esse mercado, que eu não tenho dúvida, tem muita oportunidade, com certeza. A gente vai trazer muita gente para esse Mercado Livre aqui. Pode contar com a gente. Patrícia, Bernardo, Manuel, obrigado aí pela troca de experiências, por essa manhã tão rica de conhecimento, agradeço mesmo, foi uma experiência incrível, e como eu falei no começo, é sempre uma grande oportunidade aqui falar sobre o Mercado Livre, eu adoro falar sobre esse assunto, tem bastante coisa para a gente falar ainda, mas também me coloco aqui à disposição, se quiserem falar comigo, pelo LinkedIn, enfim, estou à disposição aqui também. Bom dia a todos aí. Também queria agradecer, em especial a Comerc, pela oportunidade. Iniciativas como essa, onde a gente pode promover o mercado livre de energia, são importantes. E, claro, há um processo de conscientização, de informação, de comunicação sobre o que é o mercado livre, os benefícios, né? E sobre a jornada do consumidor, e acho muito importante iniciativas, todas elas que possam, de alguma forma, disseminar conhecimento, e essa é uma delas. Então, agradecer Patrícia, Vivian, Manuel, pela oportunidade, pela parceria aqui. Dizer que a Bracel está aberta a todos aqueles que tiverem interesse para conhecer um pouco mais sobre o Mercado Livre, sobre o que nós fazemos, o que nós defendemos. O nosso site está lá, www.abracel.com.br. Nossas mídias sociais nos acompanhem. Aqueles que quiserem também podem entrar em contato pelo LinkedIn. Nosso objetivo e nosso grande desafio é dar liberdade de escolha a todos os consumidores, e isso ninguém consegue sozinho. Isso é um processo que envolve muitos e a todos, e vários segmentos, inclusive, e estamos juntos nessa. E é isso. Mais uma vez, obrigado e sigo à disposição. Obrigada mais uma vez, Manuel, Vivian, Bernardo. Obrigada a todos que participaram desse webinário e nos vemos em breve numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Tchau, gente.